Eles se amavam. Não havia traição, não havia falta de sentimento. Ainda assim, tudo desmoronou. Às vezes não é o amor que acaba primeiro, é a esperança. Quando as dívidas começaram a se acumular, o que antes era parceria virou sobrevivência. Cada conta atrasada carregava mais do que números, carregava culpa, silêncio e medo. E o medo, quando não é dito, corrói por dentro. Ele se sentia um fracasso, não apenas como profissional, mas como homem, como marido, como promessa não cumprida. Ela tentava ser forte por dois, mas a força também cansa. As conversas diminuíram, os olhares se perderam e o lar, que antes acolhia, passou a sufocar. Não porque faltava amor, mas porque sobrava dor. A separação não veio em forma de briga, veio em forma de desistência. Caixas arrumadas em silêncio, palavras engolidas. A sensação amarga de que, mesmo tentando tudo, não tinha sido suficiente. Eles se separaram achando que o fracasso financeiro tinha destruído o casamento, sem perceber que ainda levavam um ao outro por dentro. Os anos passaram. Ela aprendeu a caminhar sozinha. Ele aprendeu a pagar dívidas e carregar arrependimentos. Ambos cresceram, mas em direções diferentes. Nenhum deles esqueceu, apenas guardaram. Porque há amores que não terminam, apenas adormecem, esperando que o tempo ensine o que a dor não conseguiu explicar. Quando se reencontraram, já não eram os mesmos, mais maduros, mais feridos, mais conscientes. Pela primeira vez, falaram do que realmente doeu, do orgulho, do silêncio, do medo de não ser suficiente. E descobriram algo inesperado. O amor verdadeiro não some no fracasso, ele se transforma. Esta não é uma história sobre dinheiro, é sobre perdas invisíveis, amadurecimento e recomeços possíveis. É sobre entender que nem todo fim é definitivo. Alguns são apenas pausas dolorosas antes de um novo começo. Quando Clara e Miguel se casaram, acreditavam que o amor era uma espécie de escudo invisível, capaz de protegê-los de qualquer tempestade. Tinham pouco dinheiro, mas muitos planos. Moravam em um apartamento pequeno, com paredes finas e sonhos largos. Riam do futuro como quem ri de uma promessa certa. Miguel era autônomo, vivia de pequenos contratos e grandes esperanças. Clara trabalhava em uma escola, salário modesto, mas estável. Juntos, acreditavam que estabilidade era apenas uma questão de tempo. O problema é que o tempo, às vezes, não soma, cobra. As primeiras dívidas surgiram discretas, quase educadas. Um cartão estourado aqui, um empréstimo ali. Miguel dizia que era investimento, Clara acreditava. Porque amar também é confiar, mesmo quando o medo cochicha. Até que os cochichos viraram gritos. O apartamento começou a parecer menor, não por causa das paredes, mas porque o ar entre elas ficou pesado demais para respirar. Cada boleto sobre a mesa era um lembrete de falha, uma contagem regressiva, silenciosa. Clara organizava as contas obsessivamente, como se alinhar números pudesse alinhar sentimentos. Miguel observava à distância, sentindo-se um intruso na própria casa. O sofá, antes refúgio, virou fronteira. Sentavam-se lado a lado. Mas havia quilômetros de pensamentos não ditos entre eles. Clara queria perguntar se ele ainda acreditava neles. Miguel queria pedir ajuda, mas o orgulho fechava sua garganta. À noite, Clara chorava baixo no banheiro, sentada no chão frio, perguntando-se quando o amor tinha começado a doer mais do que acolher. Miguel encarava o teto, refazendo escolhas, negociando mentalmente com um passado que não respondia. A casa encolheu porque já não cabiam sonhos ali dentro, só culpas, só medos e a sensação constante de que estavam se perdendo um do outro sem saber como voltar. O colapso foi cruel porque foi lento. Cada perda parecia pequena demais para justificar o desespero, até que não era mais. O contrato cancelado, o telefone do banco,
O e-mail frio confirmando a negativação. Miguel sentiu o chão desaparecer sob os pés. Vender o carro foi o golpe final. Clara assinou os papéis com a mão trêmula, sentindo que estava assinando algo muito maior que uma venda. Miguel não entrou. Ficou do lado de fora, envergonhado, reduzido. Naquela noite, sentado na sala escura, Miguel finalmente disse: "Eu falhei." Clara quis discordar, mas estava exausta demais para lutar contra aquela narrativa. O silêncio dela pesou mais que qualquer acusação. Ali, não foi o amor que se quebrou, foi a esperança de futuro. E sem futuro, o amor começou a sangrar. A separação não veio como explosão, mas como desistência. Uma conversa baixa, cansada, atravessada por pausas longas demais. Clara confessou que se sentia sozinha mesmo acompanhada. Miguel admitiu que já não se reconhecia como homem, marido, nem como si mesmo. Arrumaram caixas lentamente. Cada objeto doía. Fotografias, roupas, pequenas coisas que gritavam um passado que não voltaria igual. Quando Clara fechou a porta, Miguel sentiu que tinha falhado 2 vezes, com o dinheiro e com o amor. Separaram-se não por falta de sentimento, mas por excesso de dor. O silêncio dos anos seguintes foi ensurdecedor. Clara reconstruiu a vida como quem aprende a andar após uma queda feia. Tornou-se forte, mas também rígida. Jurou nunca mais depender. Miguel afundou. Houve dias em que pensou que não sairia. Trabalhou como punição. Pagou dívidas como penitência. Cresceu financeiramente, mas emocionalmente permaneceu preso ao momento da porta se fechando. Nenhum dos dois esqueceu. Apenas aprenderam a conviver com a ausência. O silêncio amadureceu o que a convivência não conseguiu salvar. O reencontro aconteceu por acaso, mas o impacto foi tudo menos casual. Clara. Ela levantou os olhos e sentiu o passado inteiro atravessá-la. Miguel parecia mais inteiro, mas os olhos ainda carregavam culpa. Conversaram com cuidado excessivo, como quem toca algo quebrado. Cada palavra era medida. Ao se despedirem, Clara percebeu que o que doía não era o passado, era o que ainda sentia. Dessa vez não fugiram. Falaram do que machucou, do medo de não ser suficiente, do orgulho que virou muro. Miguel pediu perdão sem se defender. Clara falou da solidão que sentiu dentro do casamento. Choraram, escutaram, silenciaram juntos. Descobriram que maturidade nasce quando a dor encontra espaço para existir. Não voltaram por saudade, voltaram por escolha, sem promessas eternas, sem planos longos demais. Apenas a decisão consciente de tentar melhor. Era amor sem ilusão, e exatamente por isso, mais verdadeiro. Amar depois do fracasso exige coragem brutal. Não há idealização, apenas responsabilidade emocional. Clara e Miguel sabiam que o amor não os salvaria sozinho. Precisariam se salvar todos os dias. O amor voltou não como promessa, mas como prática. Eles não ficaram ricos, não apagaram as cicatrizes. Ainda havia lembranças que doíam ao toque e medos que surgiam sem aviso. Mas pela primeira vez em muito tempo, havia algo novo entre eles. Confiança construída com verdade. Não prometeram que nunca mais cairiam. Prometeram apenas não mentir, não se calar, não carregar sozinhos o peso do mundo. Miguel aprendeu que fracassar não o tornava menor. Clara aprendeu que ser forte não significava ser solitária. Juntos entenderam que o amor não é proteção contra a vida, mas parceria para enfrentá-la. Recomeçaram devagar. Pequenos planos, pequenas vitórias. Um dia após o outro, sem pressa de chegar, sem medo de tentar. Entre dívidas e esperança, escolheram acreditar. Não em finais perfeitos, mas em futuros possíveis. E isso, para eles, já era tudo anos atrás. Clara e Miguel acreditaram que perder tudo significava perder um ao outro. Hoje sabem que perder
foi o que os ensinou a amar de verdade. Não porque ficaram imunes à dor, mas porque aprenderam a atravessá-la juntos, sem máscaras, sem silêncio, sem fugir. Alguns amores acabam no fracasso, outros amadurecem nele. E às vezes, quando há coragem suficiente para recomeçar, o amor não volta igual. Volta mais humano, volta mais calmo, volta possível. Se essa história tocou você, fique até o final. Deixe seu like, compartilhe com quem precisa ouvir isso hoje e se inscreva no canal. Porque às vezes, ouvir uma história também é uma forma de recomeçar.